Não tem outro jeito. O assunto para a gente falar hoje foram as manifestações de domingo, dia 1º de maio. Teve manifestação pró-Bolsonaro, pró-liberdade e contra os ataques a direitos fundamentais, e teve manifestação pró-Lula. E tem uma grande diferença entre eles. Basta a gente olhar as duas fotos, os dois vídeos, e a gente já vai ver que teve uma diferença de tamanho gigantesca. Mas independentemente daquilo que nossos olhos podem ver, a mídia diz coisas totalmente diferentes. Olha aqui, dizendo que houve frustração de ambas as manifestações porque elas foram esvaziadas. As fotos mostram o contrário, mas eles insistem. E quando a verdade se choca com a vontade, eles são obrigados a distorcer a realidade. Como eu estou lendo aqui, por exemplo, no G1, que é da Globo, onde diz que apoiadores e simpatizantes do governo apresentaram que o ato teve cartazes com pautas inconstitucionais, como pedido de intervenção militar e ataques ao STF. Espera aí, isso aqui não é uma verdade. Não teve nem papo de intervenção militar, pode ter uma ou duas pessoas falando isso, mas elas não são o objetivo das manifestações. Você tem aí algumas centenas de milhares de pessoas clamando por liberdade e meia dúzia de gato pingado falando em intervenção militar. Não é disso que a gente está falando. E falando de ataques ao STF. Não é ataque ao STF. Não é ataque à instituição STF. A gente está reclamando e atacando efetivamente os ataques que membros do STF têm feito à Constituição. Aquilo que a gente decidiu para nossa vida com base na nossa soberania. São ataques que estão sendo feitos contra a Constituição, que são aquilo que nós estamos reclamando. Reclamamos das pessoas que estão abusando do poder, e não da instituição em si. Portanto, isso aqui também não é verdade. Mas quem não tem verdade, altera os fatos. Sabe uma coisa que é muito curiosa? É que o Lula só aparece em ambientes extremamente controlados. Aliás, a democracia surgiu na Grécia. E ela era exercida principalmente em alguns lugares que eram chamados de ágora. Era um lugar aberto onde as pessoas manifestavam livremente o seu pensamento. E essa palavra ágora deu origem a outra chamada agorafobia, que é o medo que as pessoas podem ter de lugares abertos ou fechados ou multidões de onde elas não possam escapar com facilidade. E isso também é um transtorno de ansiedade. Ele não se atreve a ir num shopping, ele não se atreve a ir na rua, e até mesmo na manifestação deles, eles tiveram que atrasar a fala do Lula porque não tinha gente suficiente. Até a própria mídia teve que assumir isso daqui. E chamaram correndo a Daniela Mercury. Olha esse vídeo da Daniela Mercury. Então, cadê minha bandeira? Contra os pobres, contra os trabalhadores, contra os artistas, contra o país, contra a Amazônia, contra tudo que a gente acredita e vem construindo democrático nesse país. Nós aqui vimos. Então, é Lula sim! O Brasil precisa de Lula! Ela fez efetivamente um showmício. E pegou, teve nessa hora, olha aqui, de novo. Então, cadê minha bandeira? Ela pede a bandeira dela. Eu tive uma esperança de que ela pegasse a bandeira do Brasil, mas vã era a minha esperança. Ela pegou uma bandeira do PT vermelhinho com a cara do Lula. Essa é a bandeira que ela levanta, não é a bandeira do Brasil. E levantou e tá ali, ó, efetivamente pedindo voto pro Lula, que quem não votar no Lula não tá sendo patriota, não tá defendendo aquilo que deveria ser defendido. E fez um show. E isso é proibido pela lei das eleições. Um outro ponto muito curioso foi que Amanda Klein disse que as manifestações da esquerda estavam esvaziadas
porque na direita só tinha gente abastada. Não tem como você usar essas manifestações como representativas da amostragem da sociedade. Até porque o ex-presidente Lula encontra muito respaldo, principalmente no Nordeste, entre eleitores que ganham até 2 salários mínimos. Muitas vezes esses eleitores não têm a mesma disposição, às vezes não têm dinheiro para se mobilizar numa avenida. E olha o contrassenso, onde nós sabemos que na pirâmide existem muito mais pessoas com poucos recursos que pessoas abastadas. E mesmo assim, e olha como não faz o menor sentido a argumentação da Amanda Klein. Se tem muito menos gente com dinheiro, deveria ter muito menos gente nas manifestações de direita. E se tem muito mais gente pouco abastada, deveria estar cheio de gente na manifestação do Lula, que é bem numa região altamente populosa de São Paulo. Quer dizer, não faz o menor sentido. E como a gente falou de agorafobia, eu quero falar de uma outra fobia para você. Chama-se talassofobia, que é um medo de lugares profundos, vastos e perigosos. Isso é geralmente ligado a corpos de água. As pessoas começam a imaginar que vai vir um redemoinho, um tubarão gigante ou uma lula. O que acontece de verdade é que quando os sindicatos tinham dinheiro a rodo, porque eram financiados pelas contribuições que eram compulsórias, que eram obrigatórias, eles choviam dinheiro para poder movimentar as pessoas para essas manifestações. Os sindicatos efetivamente financiavam o público que ia em prol do Lula e em prol da esquerda. Quando cortou esse financiamento, acabou as lideranças e acabou a mobilização. O dinheiro é que move essas pessoas, enquanto o que move a direita é a liberdade e o seu direito de viver de acordo com as regras democráticas. Sabe o que a gente ouvia nas manifestações de ontem, nas manifestações de verde e amarelo? As pessoas clamando pela Constituição, clamando por respeito às regras, clamando por respeito às leis e, aliás, também clamando pelo respeito àquilo que sempre foi decidido pelo STF e não essas alterações ao sabor do vento, de acordo com quem esteja sendo julgado. Não isso que está sendo feito agora, dando um verdadeiro indulto, entre aspas, para bandidos que efetivamente cometeram crimes e condenando pessoas que teriam suas imunidades garantidas pela própria Constituição. As pessoas estão clamando pelo respeito à norma máxima do país. E não isso que a gente está vendo acontecendo com a manipulação da Constituição para lá ou para cá pelos membros do STF. A reclamação é contra os ministros e não contra a instituição. E para terminar, olha as manifestações do nosso presidente do Senado. Rodrigo Pacheco disse que as manifestações populares são expressão da vitalidade da democracia. Correto? Um direito sagrado que não pode ser frustrado, agrade ou não as instituições. Correto. Mas aí ele vai falar que o 1º de maio sempre foi marcado por posições e reivindicações dos trabalhadores brasileiros. Tem reivindicação maior do que ter os seus direitos respeitados e ter o direito de levar comida para dentro de casa, coisa que foi profundamente vilipendiada por conta de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal esse que tem ministros cujos pedidos de impeachment estão hoje embaixo da cadeira do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Não tem nada menos democrático do que não atender e não dar andamento aos pedidos legítimos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão agindo e cometendo, pelo menos sobre a minha perspectiva, minha, que inclusive sou autor de um dos pedidos de impeachment do ministro Toffoli, do que respeito às regras que são efetivamente previstas nas leis brasileiras. Ele falou o seguinte, que serve para o Congresso que melhor reflita nas suas tomadas de decisões, mas manifestações ilegítimas e antidemocráticas. Antidemocrático é sentar em cima dos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como as de intervenção militar. 1 ou 2 pessoas falando sobre isso não dão a característica dessas manifestações. E fechamento do STF, a gente quer o impeachment que o senhor está sentado em cima dos pedidos. A lei de pretenderem ofuscar a essência da data. O quê? Ofuscar, entre aspas, a essência da data é uma manifestação ilegítima e antidemocrática? Não. A gente quer que as leis sejam efetivamente cumpridas.
São anomalias graves que não cabem a tempo algum. Na verdade, o presidente do Senado Federal, ele quer que as coisas sigam exatamente como ele quer, e não como as coisas efetivamente deveriam ser.